Põe ele bebendo cerveja no bico. Não tomo, não bebo cerveja? 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 Salve galera do Vlogão da Várzea! Hoje nós vamos falar sobre... Opa, comecei errado de novo, né? Não, isso não é pra ler, faz do seu jeito, só vê o que você tem que falar. É, então, mas eu tinha esquecido justamente disso. Ele acha que é o Fausto Silva, né? Errou! Um abraço para a Carla de Jacarepaguá. Salve galera do Vlogão da Várzea! Hoje nós estamos aqui pra quê? Pra fazer mais uma pauta livre. Eu amo esse quadro. Como é que é o nome? Pauta livre. Repita. Pauta livre. Pauta livre. Tá livre aqui? Tá livre aí? Como é que tá? Tá lá. Tá. Kleber, pauta livre? Tá começando agora e o pau tá livre. E hoje o tema é polêmico. O clube deve ou não ser punido pelo ato dos seus torcedores? E pra poder discutir hoje, eu, Danilo, Lucão... precisa apresentar o Glauber? Acho que não, mas beleza. E aí, meninos, quem quer começar? Antes de qualquer coisa, se inscreve, compartilha, ativa a sineta e tamo junto. Fala pra galera, comenta. Dá o like, tudo aquilo que todo mundo que faz vídeo pede. Especialmente pra Cláudia de Jacarepaguá. Glauber, você que é um coxinha, um cara, né? Coxinho, um macho elitista, fascista. um elitista, deve ou não deve ser punido o clube pelo ato dos seus torcedores? Sim, dependendo da gravidade, sim. Tá. Tem que ser punido. Cite um caso ou defenda o seu ponto de vista. A gente tava Cite, comente, conversando... explique-se. Justifique sua resposta. Bom, assim, coisas que marcaram que eu acho que precisa ser punido pra dar exemplo. O mais antigo aí que a gente lembrou aqui na nossa reuniãozinha foi a da questão do sinalizador, o jogo do Corinthians na Bolívia. Pra mim, lá o caso do Kevin Espadas. O Grêmio foi antes. Foi antes do Grêmio? Não, O Grêmio não. foi depois. Foi depois. Foi. Essa questão do Corinthians pra mim ficou, cara, entrar no sinalizador naval, porque aquele sinalizador não é sinalizador que eles seguram e tal. É assim, É um sinalizador rojão. naval, é um rojão. É um rojão. E aquilo é extremamente perigoso pra quem não sabe manusear, que foi o caso. E teve até o resultado, infelizmente, né, do falecimento do torcedor. Isso é uma coisa que a gente leva na brincadeira muitas vezes, porque no estádio a gente xinga, brinca, fala besteira, xinga a mãe do juiz, o jogador, o cara é ruim, aquilo. Só que, cara, a torcida, pela gravidade do que faz, precisa arcar sim o clube, porque é a maior paixão do cara. Se você não punir o clube, o cara não vai entender. Ele tem que pagar pelo erro e o clube tem que ser um coparticipo. Não fala o que você não sabe. Copartícipe. Não, Acho que não, ainda. Cara, vamos É? aproveitar o embalo da opinião do Glauber. Nunca achei que faria isso, mas é um fato. O torcedor é o maior patrimônio do clube. E só que o torcedor ainda não percebeu que quando ele está no estádio, isso se inverte. O clube é o maior patrimônio que ele tem. Então ele tem que zelar por isso. Então, a partir do momento que o clube é punido, o torcedor começa a sentir que ele está prejudicando aquilo que ele mais ama naquele momento. Então, quando, seja Conmebol, seja qualquer tipo de federação, inclusive a UEFA, que muitas vezes, por mais que tenha muitos exemplos, deixa a coisa passar, fica tudo impune e o cara tem aquela impressão de que eu posso fazer o que eu quiser e acabou. Então, o cara vai xingar o outro de macaco, o cara vai levar um rojão pro estádio, o cara vai agredir o rival e aí tudo. a solução é terceirizar a culpa, né? Não. Claro que é, Mas tá a culpa... terceirizando a culpa. A Não. culpa é do clube. Não, mas o clube não pode tomar medidas como... Não. Pera, deixa A eu gente não tá terminar. falando de medida, a gente tá Ué. falando de punição. Sim. O clube não é medida, o clube Então, não vai tomar medida. a medida nenhuma. e a punição, elas caminham lá Não, lógico que não. Não, o clube Não, pode o tomar cara- medida sim. Não. Você achou o responsável Não. de que fez uma Eu agressão. sou- eu Você sou não a pode favor. tirar o cara do clube de sócio, você não pode banir ele do seu estádio. São atitudes que servem de exemplos. A partir do momento que um vê que o outro se ferrou e a paixão que ele tem pelo seu clube, ele vai pensar duas vezes antes de fazer isso. Não. Agora o cara vai lá, mata, agride, xinga, Só o cara faz tem o que que ser ele... punido, velho. Então, Mas como é que calma, entrou? Mas é justamente Como isso. é que entrou Só o que Rojão parte do no clube. no estádio? Quando O clube entrou no proíbe estádio, que a culpa fala, não é do pô. Corinthians. O Ah, Rojão não. entrou no estádio, a culpa Ah, não é não. do Corinthians. Se tem alguém que não é culpado que o Rojão entrou no estádio, não foi o Corinthians. Mas qual a medida que o Corinthians tomou Não. pra poder dar exemplo em relação a isso? Não, velho. Tem que banir o Mano, cara o Corinthians do não tem clube, culpa, dos, velho. Não, dos, não. dos jogos, de O tudo. Corinthians não tem culpa do cara ter entrado com o Rojão no estádio. Pode entrar? Mas ele foi lá por causa de quem? Pode entrar. Ele não foi torcer pro clube Mas dele? você não inibe? Ué. Você inibe O um quê? pouco se você punir o time? Acho Não, acho que cara. não, velho. Inibe. Tá dando certo? Mas não tomaram nenhuma medida. Nem Como fizeram. não? O Corinthians foi punido, Não. jogou o portão Fala foi outro, Ah. fala outro time que acende sinalizador. do campeonato pra você ver se Não, a pessoa não, para de brigar. não. Atualmente, Não qual é é o justo, time que não acende é justo. sinalizador na própria torcida? Corinthians. O único. Claro que tem que acender é futebol, caralho. Não, Você não, quer Não, Europa, peraí, pode peraí, não, peraí, Que peraí. regra? Não, Não, Peraí, que peraí, regra? gente. Tem lei, velho. Não é regra de lei. futebol que não pode acender sinalizador, não tá no É livro lei de que não regra pode de entrar com futebol. sinalizador. É frescura da CBF. Vamos
devagar, polícia, da vamos porra, devagar. Qualquer objeto Tem que tá na lei. acender. Tem Tá que na lei. acender. Lógico que não pode guarda-chuva. Gente, vamos devagar, Não, lógico que devagar. pode, velho. Devagar. Pô. Você tem que ver o que Tem- oferece tá na lei do risco futebol. à vida do outro e aquilo que faz parte da festa. Que O sinalizador, não faz ali a risco pra fumaça, ninguém, velho. exatamente, Faz muito pelo risco pra contrário. ninguém. Ele inflama, ele deixa o jogo mais bonito, bandeira, tudo isso. Só que você tem que saber usar. O princípio básico é, você vai e torce para o seu time. Ponto. Agora você não pode mirar um rojão no outro, você não pode chamar Mano, o cara mas de calma, macaco. calma, Você não calma, pode calma, fazer esse calma. tipo de coisa, cara. É questão de consciência. Calma. E o clube, a partir do momento que ele pune quem tem esse tipo de ato, ele vai dando exemplo pros outros. E o ser humano só aprende pelo exemplo, não adianta. Não, mas a pauta é o clube deve ser punido Deve, pelo ato da torcida. deve, Você tá falando do clube punir o torcedor. Também, O também. Corinthians não tem nada a ver. Primeiro que assim, mano, na boa. Não o esse moleque- caso especificamente do Corinthians, tá? Vamos deixar a Não. coisa mais ampla. Calma, porque a gente vai chegar em mais casos, mas vamos falar sobre isso, é o que vocês estão apontando. O Corinthians, primeiro que o Corinthians não tem culpa que o moleque entrou com o bagulho no estádio. O clube, a instituição Corinthians, Uhum. não tem culpa. Segundo, a culpa é dos caras que deixaram entrar no estádio aquele bagulho. Se não pode, não pode. Aí você já percebeu que aí um vai ficar o jogo de batata quente. Um passa pro outro, passa pro outro, Não é, passa velho. pro outro, passa pro outro. Mano, Fica em evento, pizza. futebol é um evento privado. Tá. Quem é o dono do Então por lugar que que tá tendo o poder jogo? público tem que cuidar da Quem segurança? tá, porque o poder privado não consegue. Ó, Não eu consegue tenho- ou não é eu tenho- autorizado pra isso? Não consegue. Deixa eu dar Não fazer consegue. uma observação. Não consegue. Olha só, Não consegue. os estádios hoje, Palmeiras, Corinthians, Grêmio, os maiores estádios que foram feitos há pouco tempo, não tem grade de proteção. É muito fácil acesso. Por que é que as pessoas não invadem o gramado? Porque Porque agora os você outros paga times 200 citados não reais estão pra- em crise. Não. Deixa eu Não terminar, é chegar uma não é crise, isso, vocês não vão é ver. isso. Ei, Porque deixa eu terminar. as Pode terminar, pessoas mas eu tô agora falando. pagam 200 reais pra ir no estádio. Não é Você só vai no isso. estádio do Corinthians... Não é só isso. Então a educação tem a ver com a questão financeira? Não, que educação? Vai, o cara que invade o gramado, ele é o quê? Ele é educado? Imagina, não tem. A gente vive um conto de fadas. Ô, Não, Dudu, tudo bem. calma Então aí, você calma aí. está, Tem. você Ó, está vocês não limando o pobre Não. do direito de ver o futebol. Eu tô falando que tá certo? Eu tô Não, falando a você realidade. falou, Essa se é a paga realidade. 200 reais, Ó, deixa eu falar, essa questão do estádio, os times, quando começou coisinha de jogar um papel, não sei o que, o cara que xingou, a própria torcida, quando virou exemplo, pega o cara jogou pipoca no gramado, que teve isso. Os caras pegaram o cara e identificaram. A própria torcida passa a fiscalizar a torcida, porque o time foi punido. Você pune o time, o torcedor, olha, o torcedor sério, ele vai olhar e falar, opa, esse cara vai ferrar meu time, então eu vou entregar ele pra polícia. Aí, por isso que eu sou a favor, pune o time, a torcida vai aprender a lidar com isso. Não, É importante. Só que é o cara. seguinte, gente, a gente esbarra numa questão um pouco mais ampla que nós sabemos que existe no futebol. Que é o quê? O diretor, o presidente que banca a torcida, então ele não vai bater de frente com ela. Porque ele tem outros interesses. Quando ele quer derrubar um diretor, quando ele quer vender um jogador, e aí ele vai e dá ingresso pra torcida. Especialmente a torcida organizada. Então, A torcida organiza, Mano, a diretoria do Atlético entende? Paranaense É uma palhaçada. quando você não tem, quando quis você se não tem... desfiliar da torcida organizada, a maior torcida organizada, porque eles querem criar uma torcida organizada feita pela diretoria do Atlético Paranaense. É o fim Você da- quer o quê? Comprar a da torcida? picada. Você quer dizer assim, vocês não são legais, nós somos o que a gente criou? Cara, vocês estão viajando. Ó, eu não vi o caso, eu não quero opinar de forma errada. Mas a torcida organizada do Atlético trouxe prejuízos para o clube? E é uma torcida que vibra bastante, cara. Não, Eles eu querem não vou tirar a criticar. caveira, sabe aquela caveira Não, que eles eu usam? não vou criticar, Eles querem eu tirar não vou porque aquilo criticar é ofensivo. o ato de Para. torcer. O ato de torcer, meu, pra mim, ele é nobre, independente de ser uma torcida mais quieta, se é mais agitado, isso aí eu acho uma balela, inclusive. Cada um tem um jeito de torcer e acabou. Eu tô dizendo se, não estou afirmando. A torcida Atlético Paranaense trouxe prejuízo para o clube, com briga, com violência, com qualquer outra coisa, ou se era bancada por alguém lá e isso foi rompido, eu acho correto. Porque o torcedor, independente se é organizado ou não, ele não tem que ter privilégio. Ele é um torcedor igual a todos os Não, outros. que esse É caso legal a não se aplica, organização, né? eles agitam, eu gosto quando eu vou no jogo de São Paulo de ir lá na organizada, beleza. Você vai no jogo de quem? Às vezes eu vou, não vou sempre, mas eu vou. Opinião fria. A gente se abraça lá. Ah, é super gostoso, cara. Cada um com o seu marido. Mas ninguém rouba minha carteira lá, viu? Cara, também nunca fui roubado na arena. Ah, entendi. É Aí lógico, você vai só no do seu banco. elite, né? Desculpa. Ao Você vai no contrário, elite, Ao né? contrário, já roubei muito. É, você vai no... Isso. Você vai no que terminaram o ensino médio, né? Não, acho que não. Ah, Eu beleza. frequento Higienópolis, então. Hã? Enfim, gente. Ah, Ó, mas não. Até agora vocês não deixaram eu falar o meu contraponto. Ah, faz igual o Luxemburgo. Não, vocês só estão contra o Corinthians. Faz igual o Só Luxemburgo, contra o vem. Corinthians. Só contra- Vem com a boca Mano, tapada no próximo. Se
Calma que a gente vai chegar nessa hora, hein, cara. Do mimimi é o próximo vídeo. Mano, se não fosse o Corinthians lá, não tinha dado a repercussão que deu. Ah, então vamos devagar aí, fera, porque o mundo Isso é não se ponto, chama. isso é ponto. O futebol não se chama esporte culturense paulista, tá? Esse é o ponto. A gente tá falando de uma morte, é muito grave. Nós estamos falando. Se não fosse o Corinthians, essa morte não era tão importante. Era assim. Porque, o problema foi o torcedor do Corinthians, que é o vândalo, o bandido, que é só o Corinthians, o torcedor E ele não é um assassino? que faz merda, atirou o bagulho com o intuito de Mas matar o foi moleque que tava notícia. longe do bagulho. Ó, pra quem é mais novo Primeiro, aí, houve o um moleque- caso na Copa São Paulo Juniores de 96, salvo engano, entre Palmeiras e São Paulo, em que houve uma batalha campal e houve mortos. Pode pesquisar aí quantos de fato foram punidos. O que aconteceu? Nada. E isso dá margem Como nada? pra esse tipo de coisa. Tem nego da torcida que é expulso até hoje do estádio. Mas não- frequenta, mas é o que tem que porque acontecer. Não tem coisa. Mas é o que tem que Tem acontecer. bastante cara que frequenta. É o que tem que Pô, acontecer. os caras da Bolívia, do Foram Kevin só Paz, Mancha Verde Foram não todos entra no envolvidos? estádio até Quantos hoje por causa estavam disso. envolvidos? Estavam envolvidos. Não entra. Não entra. Não, porque depois eles muita mudaram o gente, nome. cara. Não. Aquela época era Mancha Verde, eles tiveram que mudar o nome da torcida pra Mancha Alviverde por causa disso. Eles criaram uma outra que estavam torcida. lá não foi Claro, Aí, o ó, problema é assim, mano. E além da o problema- violência, nós esbarramos em outros casos. Por exemplo, Nacional Chapecoense, aquela coisa vergonhosa que os uruguaios fizeram. Independente do país, independente da sua nacionalidade. Uma maior tragédia da história do futebol, uma coisa que mexeu com o mundo inteiro, que até quem não é ligado ao futebol sentiu, porque ali eram, além de jogadores, eram pais, né? uma família. É um acidente que é difícil você apontar um culpado. Tinham profissionais de todas as áreas e os caras vêm e fazem um aviãozinho. Aí Gente, tem toda que tirar- vida é Aí tem que importante. tirar o nacional da competição. Porque Não é se tirar da vocês- competição, punir de alguma forma, Lucão. Pô, Alguma não forma tem que lógico punir, não, velho. mano. Que culpa Tira tem a o torcida nacional? de Quanto tempo, Mano, melhor quanto jogo. tempo isso existe e as formas Não. que são feitas não funcionam? Mano, tem Mas que, por o cara qual, tem que ser mas por qual julgado pela... motivo? Porque não há punição, porque assim é fácil, o Comembol vai lá, Como passa não o a pano. punição, velho? A punição existe, mas não adianta. A punição existe. Não adianta, Portão velho. com o jogo fechado. Aí vai lá, entra com efeito suspensivo. Portão com o Acaba. jogo fechado. Legal. Burro pra caralho. É burro? Jogar Mano, não, jogo com a o portão punição fechado. existe, mas não adianta, velho. Não adianta. Você, ó, tá vendo Adianta. como você se contradiz? A punição existe, mas não adianta. Não tem que ter punição, senão Não tem- adianta. Ah, não, deixa aí, então então. deixa eu Tem virar que uma punir zona. o cara, velho. Ah, então beleza, ó, vamos mudar o futebol pro Vale não, Tudo. quem tem que ser responsável é o cara que fez Mas o se negócio. não pega o cara? Tem que pegar, velho. Não, e se não pegar? Mas não pegar, não pegou. Ah, é não pegar, não porque pegou, deixa não ser pegou, culpado. velho. Briga entre torcida. Se toda vez que a torcida do Corinthians e do São Paulo se encontram, a organizada, deu treta. Você não sabe certo? quem são os caras. Se mataram lá. Aí eu vou lá, pego e tiro 3 pontos de cada um dos grupos. tem que- Acaba as Quando brigas. vai acontecer Mas isso? Aí não. Vai acontecer Aí no não. outro final de semana. O clube ele Mesma tem que coisa, ser velho. responsável por atos que acontecem no mano, período. Flamengo e Palmeiras brigaram, velho. No Maracanã. No Maracanã. Tem que ferrar. Beleza, Quem os que é caras o se encontram- mandante? Os caras se encontram no metrô, pau no cu dos caras. Ah, não, O clube não tudo tem nada bem. a ver Eu com falo isso. no perímetro do Ah, estádio. O perímetro do estádio Tem tem. Vocês querem me dizer que um cara fazer qualquer merda dentro do estádio tem que influenciar na pontuação do time no campeonato? Meu caralho. Se for necessário, sim, Nós estamos falando falando uma de briga vidas. 30 contra 30, a gente tá falando de um cara que morreu. Não tem. Pô, Mano, é o outra Corinthians coisa. não Nível e desculpa boca. que o moleque Nível e morreu, boca. velho. O cara cortou o... Alambrado. Não, ele cortou o alambrado, ele rasgou o alambrado e ele cortou o túnel, aquele que é feito o- com vento. o negócio do Ele ele cortou jogou pra gás de jogar pimenta. um gás de pimenta lá dentro. É, O excluído Boca da foi Libertadores. excluído da Libertadores. Por quê? Parabéns pra Comembol, pra mim tá certo. Por quê? Porque velho. ele Mano, tem que prejudicou pegar o pessoas, cara Isso é e- agressão, Cara, velho. não. Ô, Lucão, só pensa o então, seguinte. é agressão, Lucão, que pensa o seja. seguinte. Tem que, peraí, deixa eu Ah. falar. Tem que pegar o cara, levar pra justiça comum, ele vai ser julgado, condenado, e o Boca não tem culpa, velho. Você tem que culpar quem tem culpa. Foi na casa do Boca, E velho. daí, velho? Rapaziada, Se eu for na sua casa e matar alguém, a culpa é Eu sua. nunca vou chegar no conceito. Ó, rapaziada, é o seguinte. Não, não tem não. Nosso tempo já tá ficando estourado. Toma uma cervejinha, toma uma cervejinha. Não, velho. Fica calmo. Porque. Não. Ó, não. calma. Ó, Costureira, perdeu a linha aqui, hein? Não, velho, vocês estão viajando. calma. Se eu for na sua casa e matar alguém, a culpa é sua? A gente tá falando de um Tá falando de estádio. estádio. Vem, gente, Você ó, acabou- parou. Não, Os lógico assuntos que já não, estão velho. sendo Falou completamente que ia fazer a gente misturados. perder a linha, quem perdeu foi ele. Já tá Não, virando o não, programa não, do não, Datena, não, então é o seguinte. Me vem imagens! Pra não perder o costume, o Lucão contrariou todo mundo e nós não conseguimos chegar no consenso. Muito provavelmente todo mundo tem uma opinião diferente. Então comenta aí, coloca, xinga, elogia, menos o Glauber, claro. E assim, valeu mais uma vez. Não se esqueça do recadinho. Curte, compartilha, assina. Lucão, passa um recadinho. Dá o toque, o badalo e é isso aí, mano. Compartilha, curte, Não manda pra gostou, todo não mundo. gostou. Puta, Pistolou! tô Manda puto pra que sua esses avó. caras viajam. Ó, manda pra aquele babaca que fica assistindo o BBB o ano inteiro e reclama do Brasileirão. Todo mundo tem
tenho que opinar. Vocês- Valeu, galera. vocês- Logão da Varja. Achei que vocês Bora eram pro jogo. Achei que vocês eram um cara sensato. Você só reclama, vai pro inferno.